Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado para pessoas que exercem a função de supervisor, coordenador, líder ou um gerente de produção. Aqui eu te dou dicas de como você pode resolver com bastante eficiência os seus principais problemas no chão de fábrica. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que a princípio parece muito simples, mas pode trazer grandes problemas se a empresa ou se a liderança de linha de frente não tiver uma estratégia para trabalhar. São os padrões, ok? São os padrões operacionais de trabalho. E eu pergunto para você, a sua equipe segue fielmente os seus padrões de trabalho? Você já parou um pouquinho para pensar ou já tentou entender o desdobramento de um problema de qualidade ou no chão da fábrica ou até mesmo no cliente e qual é a correlação que ele tem em relação a equipe seguir ou não os padrões? Um outro vídeo, eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição, nós falamos sobre os 3 grandes causadores de anomalia, né? Então, se você gostaria de entender um pouco mais para poder formatar a melhor estratégia para você tratar uma anomalia, eu sugiro que você veja esse vídeo. Então, vamos dar sequência no conteúdo de hoje, trabalhando, explorando um pouquinho, né, se a sua equipe segue fielmente os seus padrões de trabalho. Pessoal, o que são padrões de trabalho, né? Basicamente os padrões operacionais. Eu coloquei uma definição aqui que é a sequência de tarefas ou parâmetros de trabalho padronizados que garantem a qualidade final do produto conforme especificado pelo cliente. Tá? Então essa é a definição de um padrão de trabalho operacional. E aqui eu coloquei alguns exemplos mais comuns no chão da fábrica que estão debaixo desse guarda-chuva, que são os padrões operacionais. Então nós temos basicamente os planos de controle, nós temos os procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs, as instruções de trabalho, os planos de reação, toda a parte de registros, normas de segurança, políticas da qualidade e até mesmo os valores da empresa. Isso são exemplos de padrões operacionais. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre a relação de causa e efeito. Eu procuro sempre, quando eu tenho a possibilidade, não só nos treinamentos de Seis Sigma, mas quando em contato com os supervisores, um pouquinho em relação a essa fórmula que eu acabei de colocar aqui. Y é igual à função de alguns x. O que é essa função e como essa correlação de causa e efeito ela se estabelece? Pessoal, a saída, o efeito de um processo produtivo, o Y representa o que? As características de produto. Então, o produto que você está produzindo e você vai ofertar ao seu cliente, você vai vender, ele tem uma série de características específicas do produto. Na nossa análise de correlação, nessa fórmula, a característica de produto é o Y. E os nossos X dessa fórmula são as características de processo, são os causadores das características de produto. E no Seis Sigma, pessoal, nós sempre damos a seguinte orientação: se entrar coisa boa no processo, com certeza vai sair coisa boa no produto, vai sair um produto de boa qualidade. Agora, se não entrar coisas boas no processo, com certeza o produto não vai sair legal. Um exemplo que eu dou para você é em relação à comida, por exemplo, né? Ou um bolo. Se você realmente tratar muito bem dos ingredientes, ter um processo adequado de mistura e preparação, né? Uma pesagem equilibrada, né? No detalhe de quanto vai de um ingrediente e outro. E
quando você for aquecer esse produto, né, seja assar, seja fritar, usar temperatura e o tempo de modo adequado, vai sair uma comida, um bolo com maciez, com textura, com um sabor excelente. Agora, se essas características de processo, que são os fatores, né, são os X, eles não foram devidamente definidos e seguidos, não vai sair coisa boa. Tá? Então essa é a primeira correlação que eu gostaria que vocês entendessem. Vamos dar um exemplo, como se fosse a nossa empresa aqui de fabricação de pistões. Então, vamos dizer que a característica de produto nesse pistão é o diâmetro desse cilindro. Então, a característica de produto é o diâmetro do cilindro. E quais que seriam as características de processo mais correlatas a esse tipo de diâmetro, de característica de produto? Eu relacionei aqui basicamente 5 que eu achei que são mais correlatas quando eu trabalhava produzindo aí algumas peças metálicas para a área automotiva, mas eu relacionei 5 variáveis de processo que influenciam no diâmetro final do produto. Como o primeiro X1 aí a velocidade da retífica, segundo X tempo de acabamento, profundidade de retífica, o quarto o tipo de abrasivo, o tipo de rebolo, a grana do rebolo, se é mais de desbaste ou de acabamento, e o tipo de óleo do refrigerante. Então basicamente eu relacionei 3 características de processo que têm uma correlação direta com as características de produto. Geralmente, pessoal, para cada característica final de produto, nós temos de 3 a 5 variáveis mais significativas. Geralmente são 3 que têm um efeito maior sobre a característica final do produto. E tanto as características de produto como as características de processo, elas precisam estar amarradas em padrões operacionais. Basicamente, o documento mais correlato que a gente usa no chão de fábrica são os planos de controle. Lá a operação pode não só conhecer aquele documento, como praticar quais são as características de produto e quais são as características de processo que ele tem que trabalhar, realmente tudo definido com frequência, quantidade, tamanho de amostra, tipo de dispositivo, etc. Pessoal, um detalhe, embora no plano de controle, que é um documento operacional, ou seja, que é um padrão operacional, você tem que controlar a característica de produto e processo, o mais importante, onde tem que ter o grande foco, é nas características de processo. Se realmente essas características foram muito bem definidas pela engenharia de processo, estão muito claras em relação ao padrão, e se a operação realmente trabalhar fielmente nessas características de processo, a característica de produto vai sair por tabela, né? É uma consequência, né? Por isso que na fórmula acima a gente coloca aqui a saída, que é Y, ela é proporcional à entrada. Só para a gente estabelecer o conceito de relação de causa e efeito, porque isso vai dar algum desdobramento para os nossos próximos slides. Agora, pessoal, dito tudo isso, dito que nós precisamos ter esses padrões, né, esses controles de produto e processo muito bem amarrados na nossa documentação, eu pergunto para você, esses padrões operacionais, eles são importantes? Para um pouquinho para pensar. Eu queria que você pensasse um pouquinho se eles são realmente importantes. Esses padrões operacionais. Aí pensando um pouquinho você na tua área que está me assistindo, você acha que esses padrões de trabalho são importantes? Agora eu faço uma outra pergunta, porque com certeza quase 100% ou 100% das pessoas que eu pergunto se um padrão operacional é importante, todos me respondem que sim. Agora, uma segunda pergunta que eu faço, pessoal, é essencial? Ele é importante, mas ele é essencial para você? E eu vou colocar a definição de essencial. Essencial é um substantivo masculino
que quer dizer o que é imprescindível, muito necessário, o que não pode ser deixado de lado ou ignorado, fundamental, algo que é imprescindível. Pessoal, eu não posso deixar isso de lado. Então eu queria que você sentisse aqui a importância, o peso de algo que é essencial em contrapartida ou comparado com algo que é importante. E eu vou ilustrar um pouco mais em relação a isso para que você entenda onde que eu quero chegar. O exemplo que a gente sempre dá é em relação a algumas coisas que são triviais da nossa vida. Se nós formos perguntar para praticamente 1 milhão de pessoas se ter uma alimentação saudável é importante, o que vocês acham que elas iam responder? Que sim, certo? Logicamente, uma alimentação balanceada e saudável ela é importante. E se eu perguntar para mais 1 milhão de pessoas se fazer atividade física regular é importante, o que vocês acham que elas iam me dizer? Logicamente que são importantes. Mas, pessoal, quantos na verdade respondem, né, ou praticam a essencialidade? Né? É essencial, né? Porque se for essencial é necessário, né? Se é necessário ela pratica. Então, quantos por cento do que dizem que algo é importante realmente praticam? Ou procrastinam, né? Não, agora não, mais tarde, depois eu vejo, outro dia. Então essa é a primeira reflexão que eu deixo para a questão dos padrões operacionais. Porque algo extremamente básico, extremamente importante, está no alicerce da operação, mas que eu vejo no dia a dia que nós falamos que é importante, mas será que é essencial? Eu pergunto para você aí na sua área, é importante, é essencial? E nós vamos entrar um pouquinho mais para entender como fazer algo que é importante ser essencial, porque esse é o X da questão. Eu quero que um padrão não necessariamente seja importante no discurso, mas que ele seja praticado no dia a dia, no chão da fábrica da empresa, para que você não tenha problemas em relação ao cliente. Porque um problema no cliente não tem preço, ele é imensurável. Vamos caminhar um pouco mais. A pergunta que eu faço para vocês é se de repente vocês entendem que algo é importante e deveria ser essencial, por que a gente não faz o essencial, né? Por que muitas vezes algo que é importante para nós a gente acaba esquecendo de fazer no dia a dia, mesmo que aquela coisa seja importante? Ou seja, por que não fazemos o essencial? Para entrar nessa questão, pessoal, eu vou discorrer um pouquinho sobre comportamento humano, né? Aqui tem algumas conceituações, tem algumas teses de alguns filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e também um pouquinho de neurociência para explicar como funciona o comportamento humano. Todos os dias nós recebemos estímulos externos, todos os dias nós recebemos estímulos em relação à televisão, em relação à internet, principalmente as pessoas estão antenadas no celular a todo momento. A gente recebe estímulos em relação às pessoas com quem a gente tem contato, fora da empresa, na nossa família e principalmente a gente recebe estímulos dentro da empresa. Nós passamos muitas vezes 8, 10, 12 horas dentro da empresa, então aquela cultura que a empresa tem faz com que a gente receba dentro do nosso ambiente de trabalho uma quantidade enorme de estímulos. E em função desses estímulos que nós recebemos e basicamente pela cultura que a empresa trabalha, e quando eu digo cultura, são as pessoas que estão em contatos com a gente, né? Existe uma teoria que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós andamos. Então essas pessoas acabam exercendo uma influência, né? A cultura da empresa acaba exercendo uma influência no nosso comportamento e vai moldando nossos pensamentos. A partir do momento em que os meus pensamentos começam a ser moldados pelos estímulos externos, eu começo então a me comportar conforme esses pensamentos.
né? Eu faço o que eu penso, né? Simples assim. Então eu começo a agir da forma com que os meus pensamentos são alimentados. Se eles são alimentados de coisas boas, eu vou praticar coisas boas. Se meus pensamentos são alimentados pelos estímulos externos com algo que não é tão bom, eu vou ter ações que não são tão boas. Portanto, eu começo a ter ações no meu dia a dia conforme os meus pensamentos. Se eu começo a repetir essas ações dia a dia, eu começo a fazer com que essas ações repetidas elas virem hábitos. Então, a partir do momento que eu vou repetindo, eu começo a criar um hábito. E com o tempo, uma vez que eu vá refinando, né, esse hábito, ele vai se consolidando na minha cabeça, na minha memória, e ele vira valor, né, a questão da valorização. Então, uma vez que ele foi consolidado, que ele virou valor, ele vai para dentro do meu cérebro inconsciente. Então, ele passa um tempo na parte consciente, que é a parte do neocórtex, na qual as memórias ainda ficam ativas, é a parte mais lógica, mais racional. E depois que ele se consolida, ele vai para a parte inconsciente, que é o cérebro límbico, onde as emoções são guardadas e faz com que eu consiga fazer as coisas como se fosse um piloto automático. Então é assim que funciona o processo de comportamento humano. E aí aqui tem somente uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um fato isolado, é um hábito, né? Então a perfeição, desde que eu tente me aperfeiçoar nas coisas, é muito simples a gente lembrar do Circo de Solé, né? A repetição faz o mestre, é proveniente, é resultado, é resultante do hábito. Pessoal, uma vez que eu crio um hábito, né, e ele vai ser valorizado e guardado na minha mente inconsciente, tudo começa pelo estímulo. Eu preciso ter estímulos no meu dia a dia relativo a padrões, que é o nosso tema de hoje, para que eu possa construir todo esse caminho e ele ser valorizado, ele ser consolidado para que as pessoas possam fazer no piloto automático. E aí eu faço uma pergunta para você, supervisor, coordenador, líder, encarregado, gerente de produção, né? Como você tem trabalhado com esses estímulos dentro da sua empresa, na cultura da sua empresa? Você tem alguma estratégia para estimular a utilização dos padrões e a utilização de forma adequada? São temas que você utiliza nas suas reuniões diárias com a sua equipe. Os padrões operacionais, eles são temas importantes para que você possa abranger nas reuniões semanais, nas reuniões diárias com a sua equipe. São temas, são foco de auditoria interna, né? Eu não sei que grau de auditoria você está, principalmente o mercado automotivo tem muita auditoria, o mercado industrial não tanto, a área industrial não tanto, mas também tem, está começando a aumentar cada vez mais, mas você costuma fazer auditorias internas regulares e o tema padrão operacional ele é auditado, fazendo com que as pessoas possam perceber que a liderança valoriza a utilização e a execução dos padrões operacionais, né? Ele está na rotina do dia a dia do supervisor, ele está na rotina do dia a dia do líder, a valorização dos padrões. É cultura da empresa valorizar, cobrar, mostrar as consequências para a operação, quando se usa ou quando não se usam os padrões. Então são perguntas que eu faço e deixo para que você possa refletir, que tem a ver diretamente com os estímulos que a liderança deve exercer, deve executar para o uso correto dos padrões. Agora, pessoal, se eu não uso, se eu não tenho
pelo menos algumas dessas estratégias que eu acabei de comentar, fazendo com que a gente estimule o uso dos padrões de forma correta, eu pergunto para você, se eu tenho um problema de qualidade no cliente e ele é decorrente de não seguirmos padrões operacionais, de quem que é a responsabilidade? Será que a responsabilidade maior é do operador ou não? Eu deixo um pouquinho essa reflexão para você. E não é incomum, pessoal, nós termos problema no cliente final. Alguns dentro da empresa, em função da quantidade, ele vaza para o cliente. Nem muitas pessoas fazendo inspeção 100%, se tiver muitos problemas, vai chegar no cliente. E muitas vezes a gente observa que aquele padrão que poderia ter evitado, ele não foi devidamente seguido. Agora, de quem que é a responsabilidade maior? Agora que você entende todo esse processo de comportamento, será que a responsabilidade maior é do operador? Então eu deixo aí para você refletir um pouquinho sobre essa questão. Pessoal, como então criar estímulos? Se tudo começa na criação de estímulos, né, para que a cultura da empresa possa estimular, possa valorizar cada vez mais a utilização dos padrões, como que a liderança de linha de frente pode criar estímulos e fazer com que isso realmente seja valorizado pelos operadores? Pessoal, tem que ser parte da gestão da rotina do dia a dia do supervisor. A maneira para que você crie essa cultura, que você passe a estimular o uso correto dos padrões operacionais, tem que ser incorporada na gestão da rotina do dia a dia do supervisor. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Supervisor de produção, líder de produção, operação, são atividades que exercem grande quantidade de rotina. A operação tem a sua quantidade enorme de rotina para fazer um produto. O líder de produção, que está logo abaixo da supervisão, ele tem uma quantidade enorme de rotinas do dia a dia. O supervisor tem rotina, mas tem um pouco menos de rotina de um líder. Nós vamos explicar isso claramente no outro vídeo. Então, como que você pode incorporar esses estímulos? Através da rotina do dia a dia do supervisor. E qual é a ferramenta que é mais utilizada para fazer a manutenção dos padrões? É um ciclo chamado SDCA. Ele é diferente do PDCA. Daqui a pouquinho eu vou explicar com mais detalhes. Então, a melhor maneira de você criar estímulos é fazer com que você incorpore esse estímulo na rotina do dia a dia do supervisor, do líder e até mesmo do gerente, distribuído em escalas diferentes. E a ferramenta mais adequada para que seja incluído nessa rotina é o ciclo SDCA, que é o ciclo de manutenção dos padrões. O que é o ciclo SDCA, pessoal? Eu não sei se todos vocês chegaram a utilizar ou conhecer ou já ouviram pelo menos falar. Vou mostrar para vocês o que é um ciclo SDCA. O ciclo SDCA, como eu já disse, é um ciclo de manutenção dos padrões. E eles têm todas essas fases aqui. A primeira fase é a fase de definição do procedimento padrão de trabalho. A segunda parte é treinar os funcionários no procedimento operacional padrão. Terceiro é execução do trabalho de acordo com o padrão. A próxima fase é a fase de auditoria e cumprimento do padrão, para verificar a eficiência e eficácia. Eu vou explicar também um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E a última fase é atuar no processo para manter o padrão ou para melhorar o padrão, caso ele esteja com baixa eficiência e baixa eficácia. Eficiência é em relação à execução do padrão pelo operador. Se ele é prático, se ele é simples, se o operador consegue fazer
sem muitas dificuldades, sem muitas habilidades, né? Ele pode fazer com facilidade a execução do padrão se ele não é complexo. Então, se ele faz isso de forma prática, simples, rápida, ele é eficiente. E se ele é eficaz, se ele controla a qualidade final do produto. Então, esses são conceitos de eficiência e eficácia. E Vicente Falcone, numa das obras dele que fala sobre gerenciamento da rotina do dia a dia do supervisor, ele fala o seguinte, que as metas de manutenção de padrões, elas são ainda muito mais importantes do que metas de melhoria dos padrões. O que são metas de manutenção? É fazer com que os padrões sejam mantidos no dia a dia para garantir a estabilidade da empresa. E metas de melhoria é a utilização do ciclo PDCA. Você pega um padrão e eleva o padrão de patamar. Então você tem uma operação padronizada e quando você quer elevar a qualidade daquele padrão ou daquele processo que o padrão está instalado, você utiliza um outro ciclo que é chamado PDCA. Agora, o que é muito comum nas empresas? Estabelecerem uma série de metas em relação à melhoria dos processos, melhoria dos padrões, mas praticamente nenhuma empresa, é raro você ver metas estabelecidas dentro do chão da fábrica para fazer a manutenção dos padrões. Então o Falcone ele é muito claro em relação a isso, né? Tenha metas para que sejam mantidos os padrões, antes mesmo de terem metas para melhorar os padrões. Como incorporar o SDCA à rotina, pessoal? Aqui eu mostro para vocês uma coisa que eu costumo trabalhar bastante com os supervisores, que se chama trabalho padrão do gerente, ou trabalho padrão do gestor. Então aqui a gente tem, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então aqui a gente tem a função de quem está exercendo o trabalho padrão, ou esse aqui, por exemplo, é o trabalho padrão ilustrativo aqui do supervisor de produção, linha 1. Nome aqui, Ayrton Salvo Júnior, aqui um mês em que eu fiz o meu planejamento semanal de trabalho padrão, que basicamente vai se repetindo semana a semana. Aqui eu tenho de segunda a terça e cada dia da semana ele está subdividido em intervalos de meia e meia hora. Então, dependendo se você segue turno ou não, você pode adequar essa carta de trabalho padronizado do gerente, do supervisor, do líder, para que você possa distribuir as suas atividades de meia e meia hora. E aí você vai colocando quais são as atividades 1, 2, 3, dependendo do que você tem como rotina. Geralmente você chega, pega a transição entre um turno e outro, verifica quais foram os problemas do turno anterior, começa a verificar como é que está o desdobramento daquele problema dentro do seu turno, depois você começa a cumprimentar as pessoas e assim por diante. Aqui você tem atividades rotineiras em fonte preta, que são rotina, atividades de rotina, e atividades na fonte vermelha, que é o que? Atividades importantes, ok? Então, fonte preta, rotina, e vermelha, atividades importantes. O que são atividades importantes? São os projetos de melhoria que você tem que executar para poder melhorar algum extrato da qualidade total. Pode melhorar a qualidade, entrega, segurança, moral, redução de custos. Para que você possa planejar a sua semana, é importante que você faça a distribuição de atividades dentro de um trabalho padrão. E eu gostaria que você notasse que eu coloquei algumas lacunas aqui entre uma atividade e outra. E por que a gente deixa propositalmente essas lacunas? Primeiramente, quando você vai fazer esse trabalho padrão, você inicia com as atividades rotineiras do dia a dia, sem nenhuma atividade de melhoria, ou seja, só essas atividades de fonte preta, né? Atividades de rotina, e depois você vai nas lacunas encaixando as atividades de melhoria que você gostaria de tratar. E deixe sempre espaços vazios entre uma atividade e outra.
Por que que a gente deixa esse espaço vazio? Para que possa ser acomodado uma tarefa urgente. São aqueles famosos incêndios que acontecem no dia a dia, aqueles problemas, né, que tem que fazer de última hora. Então você pode ter uma lacuna dessa para realocar uma atividade de rotina ou atividade importante enquanto você executa uma atividade urgente. E outra também, vamos dizer que você está executando uma atividade número 3 aqui e o seu gestor ele te chama bem nesse momento. Se de repente ele não pode esperar para que você possa fazer nessa lacuna, não tem problema. Você pode parar a atividade 3, atender o teu gestor e ainda sobra depois uma lacuna para você realocar a atividade número 3. Uma dica importante que eu dou a você é que quando você montar o seu trabalho padrão, dê sempre uma cópia para o seu gestor. Ali ele vai saber de toda a distribuição de atividades que você tem e quando ele quiser chamar você, ele vai tender a chamar você, uma vez acordado com ele, na hora que você tem algumas lacunas. Portanto, o SDCA, o ciclo SDCA, ele pode ser encaixado numa atividade, por exemplo, atividade 5 aqui de meia hora por dia, eu vou estar girando o ciclo SDCA. De preferência, uma vez que eu já tenho os meus padrões definidos, as pessoas treinadas, eu vou checar e vou fazer a auditoria do cumprimento do padrão. Eu vou verificar com os meus operadores como que esses padrões eles estão sendo executados, né? Qual é o nível de cumprimento dos padrões. Então essa é uma maneira que você pode fazer. E é lógico, fazendo isso diariamente, mais uma vez, vai virando hábito, vai refinando, vai sendo consolidado e vai sendo valorizado pelo seu cérebro, passa lá para a memória inconsciente e realmente o padrão vai sendo cumprido. Você vai mandando uma mensagem, para a sua equipe, invisível, né? Por ações, não por discurso. Quando você faz isso, você vai mandando uma mensagem para a equipe que aquela coisa é importante. E as pessoas sabem. As pessoas estão a todos os momentos, os operadores estão a todos os momentos analisando e observando a postura, as atitudes da liderança de linha de frente. Então, se você quer realmente que um padrão seja cumprido no chão da fábrica, você tem que ter esse estímulo externo sendo executado através de um trabalho padronizado, onde você possa inserir o ciclo SDCA e diariamente com a sua equipe poder fazer isso no chão da fábrica. Qual é o resultado, pessoal? O que acontece quando nós temos os padrões operacionais fielmente, regularmente sendo cumpridos no chão da fábrica? Muito simples, pessoal. Processo estável. O que é um processo estável, pessoal? É um processo que tem previsibilidade. Ele tem menos variações. E se ele tem menos variações, ele tem menos riscos. Então, esse é o sonho que o supervisor, o líder, o coordenador, o gerente tem que ter. Processo estável. E você só vai ter processo estável se os seus padrões operacionais eles forem cumpridos. Que parte a iniciativa em relação à postura que você toma todos os dias com a sua equipe. E por onde que eu posso iniciar o SDCA, pessoal? Por onde que eu inicio? Poxa, mas eu tenho 15, 20, 30 operações. Por onde que eu inicio? Pessoal, primeiramente eu tenho que iniciar esse tipo de abordagem nos processos que são críticos, nas operações que são críticas. Então eu posso estar mapeando as minhas operações, os meus processos, sendo verificado quais são os processos com maiores índices de PPM, de rejeição, quais são os processos, as operações que têm as maiores reclamações de cliente, quais são aquelas características de produto que saem mais fora da especificação do cliente, quais são aquelas operações mais geradoras de scrap, mais geradoras de retrabalho. É nessa operação que eu tenho que ter a minha prioridade,
ok? Então eu começo a fazer uma verificação dos padrões nessas operações, que através dos relatórios da qualidade e no meu dia a dia, né, eu consigo saber aonde é o meu foco, onde eu tenho que concentrar as minhas atenções. Uma outra pergunta, pessoal, qual é a frequência que eu faço a verificação dos padrões? Qual é a frequência? Eu faço todo dia, eu faço a cada 2 dias, eu faço uma vez por semana? Qual é a frequência? Pessoal, fica muito dividido pela função que você tem na sua área. Então, a recomendação é que os líderes de produção façam essa verificação diariamente. E volto a falar, pessoal, é um pedacinho, é meia hora. É meia hora por turno que ele tem que fazer essa verificação. Então, a frequência para que os líderes de produção possam fazer, a recomendação é diariamente e que elas separem 30 minutos para fazer essa atividade. Se no início for muito complicado, pessoal, começa 15 minutos. O importante é constância. Para o nível de supervisor de produção, tem que fazer semanalmente, ou seja, uma vez por semana. Se puder fazer 2 vezes por semana, melhor ainda, mas tem que fazer no mínimo uma vez por semana. E o gerente de produção tem que fazer mensalmente. Geralmente as auditorias de camada que são pedidas pelos grandes clientes automotivos, do ramo automotivos, ele pede basicamente essa frequência. O líder tem que fazer todos os turnos, o supervisor faz uma vez por semana e o gerente faz uma vez por mês. Sendo assim, pessoal, quantas chances a gente tem de detectar algum problema em relação aos padrões? Baseado num mês de 4 semanas e considerando que a empresa trabalha de segunda a sexta, nem considerei um sábado sim, um sábado não, o líder tem 20 chances por mês de encontrar problemas em relação aos padrões. O supervisor ou coordenador ele tem 4 chances e o gerente tem 1 chance. Ou seja, nós temos 25 chances por mês de encontrar problemas e darmos exemplos no chão da fábrica na execução de padrões, e nós temos 300 chances por ano. Pessoal, desconfiem se os padrões operacionais estão mais de 6 meses sem revisão. Tem uma grande chance desses padrões não estão sendo seguidos. E os motivos a gente já acabou de discorrer. Por quê? Essa é uma grande dica, né? A frequência de uso dos padrões para que você tenha um processo estável. Se você quiser ficar tranquilo, se você quiser ficar com a área mais sob controle, não ter uma área nervosa que fica oscilando as coisas, esse é o segredo. Agora tem um detalhe, pessoal, que nós não podemos deixar de mencionar. E se os meus padrões são fielmente seguidos? Se eles estão sendo fielmente seguidos? Eu montei o meu trabalho padronizado, eu estou com o ciclo SDCA, eu estou verificando as minhas operações mais prioritárias e eu percebo que as pessoas estão fielmente seguindo os padrões, né? Os operadores estão realmente levando isso a sério. O que eu devo fazer, pessoal? Não podemos deixar isso passar em branco como se fosse uma obrigação, né? Precisa realmente agradecer essas pessoas, tem que elogiar o comportamento positivo dessas pessoas. Eu faço constantemente auditoria no chão da fábrica, nas nossas auditorias de camada, e sempre que eu tenho a chance de sentir que um operador ele conhece a documentação, ele sabe onde está guardado, né? Ou numa tela de computador ou numa pasta, ele sabe exatamente o que deve ser controlado, como deve ser controlado, quando deve ser controlado, qual é o instrumento de medição, o que tem registro, o que não tem registro, o que ele faz quando tem algum problema. Então, quando eu percebo que tem uma pessoa, eu não somente elogio ele, como eu faço questão de levá-lo até a chefia dele, a liderança e o supervisor, e fazer um elogio presencial na frente do supervisor.
Pessoal, porque não é sempre que a gente costuma ter essa postura, essa atitude no chão da fábrica. Então, toda vez que você praticar isso, elogie, para que a gente possa ter repetibilidade de comportamento positivo. As pessoas gostam de ser apreciadas e gostam de ser elogiadas quando elas executam um bom trabalho. Então nós não podemos deixar essa oportunidade passar. E se os meus padrões não estão sendo seguidos? Nas auditorias você percebeu que os padrões eles não foram seguidos. Nós temos que promover um feedback construtivo para que essa pessoa. Então, de uma forma muito adequada, de uma forma muito respeitosa, precisa ser dado um retorno para aquele operador, né? E eu utilizei aqui até o chá. Nós temos que verificar se é um problema de falta de conhecimento do padrão, se ele não está, se não faltou da parte das áreas de suporte ou mesmo da liderança, o treinamento, né? Passar o conhecimento adequado para ele. Né? Se ele não sabe, se ninguém ensinou ele, não temos nem como cobrar ele, não seria justo. A segunda parte é se uma vez ele tem conhecimento, se ele tem a habilidade, se ele consegue replicar o que ele aprendeu em treinamento, se ele consegue executar na prática, se ele tem a habilidade para poder fazer aquele tipo de controle. E terceiro, se ele tem conhecimento, habilidade, se ele tem a atitude, se ele sabe, se ele tem competência para poder executar o controle. E se está falhando na atitude, precisa ser deixar claro para aquele operador que a liderança ela não permite, ela não admite não seguir padrões. Isso tem que ficar muito claro, né, que não seguir padrões não é uma opção, é inadmissível e tem consequências se isso der continuidade. Precisa deixar de uma forma bastante respeitosa isso claro para a operação, porque ele vai sentir que você valoriza o uso dos padrões operacionais no chão da fábrica. Então é essa a maneira que a gente faz quando a gente precisa fazer uma correção de comportamento frente a um documento que é importante, mas que deve ser essencial também a prática dele. E uma terceira questão, pessoal, e se os meus padrões são fielmente seguidos e mesmo assim eu tenho problemas de qualidade? O que eu devo fazer, pessoal? Então você tem lá a sua operação, é sua obrigação como liderança de linha de frente, praticar, estimular, auditar as pessoas, elogiar, dar feedback construtivo para que elas realmente valorizem o uso dos padrões, para que você tenha uma área tranquila, menos nervosa no dia a dia. Mas pode ser que as pessoas tenham um belo comportamento, porque você está realmente exercendo uma boa liderança sobre a sua equipe, mas mesmo assim os problemas de qualidade ocorrem. Então, o que eu devo fazer? Nos primeiros slides que nós mostramos, a gente viu a correlação entre causa e efeito. Entre uma característica de produto, que é o efeito de algo bom ou ruim que eu faço no processo, que são as minhas características de produto. Se o operador está realmente seguindo fielmente o plano de controle e mesmo assim eu estou tendo problema de qualidade, eu estou tendo problema em relação às características de processo. Ou aquelas características de processo, elas são realmente importantes e os valores, as especificações, elas podem ser que elas não estão tão bem ajustadas ou está faltando alguma característica de processo importante para controlar o produto. Então, mais uma vez, o foco tem que ser a característica de processo. E o supervisor, a liderança de linha de frente, tem que imediatamente chamar o pessoal de processo e de qualidade para que possa ajudá-lo no sentido de entender o que está acontecendo. Se é o nível da característica de processo, ou seja, se a especificação que está adotada está fora e precisa ser experimentado, né, através de experimentos, para ver se aquela característica volta a ficar sob controle ou se está faltando uma nova característica de processo. Então, muitas vezes precisa ser feito um projeto específico para que
realmente consiga-se robustez. Então, isso é um sinal claro de padrão não robusto. Existe um padrão operacional que ele não é robusto, ou seja, o operador controla e mesmo assim sai problemas de qualidade. Uma vez que o padrão não é robusto, olhando o ciclo SDCA, precisa ser atuado no processo para manter ou melhorar o padrão. Então esse padrão ele não é suficiente para simplesmente a supervisão, a liderança mantê-lo. Não, ele precisa ser melhorado. Ele precisa ser refinado pela área de processo e melhoria contínua ou a área de qualidade. E como nós fazemos a melhoria de um padrão? Eu já comentei no início do vídeo. Aí é um outro ciclo de melhoria que é o ciclo PDCA. Ele é diferente. Eu quero elevar a qualidade do meu padrão. Eu não quero só manter. Quando eu quero manter é o ciclo SDCA. Quando eu quero melhorar é o ciclo PDCA. E quando eu melhoro, pessoal, eu tenho que sempre ficar atento de fazer as revisões nos documentos do sistema da qualidade. Então, se você tem ISO 9000, se você tem QS 9000, se tem IATF, seja lá qual for as suas normas, você precisa estar revisando a documentação para que ela não torne obsoleta. Chamar o pessoal da qualidade, do sistema da qualidade, para que uma vez que o padrão seja melhorado, acabou o ciclo PDCA, nessa fase de agir, é agir no sentido de padronizar, de revisar a documentação para que o sistema da qualidade fique sempre atualizado. Então, são algumas ações que o supervisor tem que requerer, a atividade dele tem uma limitação, é a parte de fazer a manutenção dos padrões, mas uma vez que ele sinta que o padrão mesmo mantido ainda não é suficiente para garantir a qualidade, ele tem que chamar a área de suporte que vai melhorar os padrões, vai fazer as correções para que depois novamente seja treinado os operadores no ciclo SDCA. Então esse é um ciclo importante para que a gente possa entender. Pessoal, estamos chegando no final desse vídeo, vamos fazer um rápido resumo das coisas que nós aprendemos hoje. A primeira coisa que nós discutimos foi em relação à definição de padrão operacional. O que é um padrão operacional? Então nós definimos, fizemos a relação de causa e efeito. O que acontece quando a gente controla bem as características de processo frente às características de produto, sendo o produto a saída, a resultante em relação às características de processo. Se eu trato bem as coisas que entram no processo, eu consequentemente vou ter uma excelente característica final de produto. Terceiro, nós vimos por que muitas vezes um padrão é importante, mas não é essencial. Então existe uma diferença entre importância e a essência que nós deixamos claros em relação a essa aula. Falamos um pouco de como buscar que uma documentação operacional seja essencial através do uso da gestão da rotina, tanto do supervisor, como do líder, como do gerente, para que possa ser inserido nessa rotina o ciclo SDCA. Falamos também da necessidade de elogiar ou dar um feedback construtivo quando o padrão operacional, uma vez auditado, ele está sendo seguido ou ele não está sendo seguido. Nós deixamos claro para que as pessoas entendam isso. E o que nós precisamos fazer se um padrão não está robusto, ou seja, a operação segue fielmente os padrões e mesmo assim ele promove, ele acarreta ainda problemas de qualidade. Então isso falta robustez, não é eficaz, então ele precisa ser revisado pela equipe de suporte. Reflexão, pessoal, que a gente sempre deixa. O nosso objetivo no canal SOS Supervisores é sempre dar uma dica no dia a dia para vocês de tudo que a gente tem visto e dar essa dica para você da melhor forma possível. Eu gostaria de saber, deixa aí nos comentários
se essa dica ela pode te ajudar a melhorar a promoção dos padrões, se ela pode ajudar você consolidar realmente os padrões na mente inconsciente da operação, para que você possa ter uma área sem muita variabilidade, uma área consistente, uma área estável, previsível, de resultados previsíveis, para que você possa, em função da estabilidade, começar a fazer um processo de melhoria. Não dá para você desenvolver um processo de melhoria se o processo não for estável. Então, comenta aí, por favor, se você acha que essa dica pode gerar realmente valor para você, que é a grande missão minha nesse canal. Pessoal, foi um grande prazer estar mais uma vez compartilhando. Eu realmente sou apaixonado por esse tema que acontece no chão da fábrica. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha pra gente, é muito importante para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário, envie sua sugestão para que a gente possa abordar qualquer um outro tema. Não esqueça de compartilhar isso com os seus colegas. Eu tenho certeza que isso pode chegar a várias pessoas que você conhece, tem funções similares à sua. E não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho para que cada semana que nós lançarmos algum vídeo isso possa chegar rapidamente em você e você continuar nessa jornada de aprendizado contínuo. Mais uma vez, muito obrigado. Tá o nosso contato SOS Supervisores, você querendo mandar um e-mail diretamente para mim, eu vou ter muito prazer em estar analisando e respondendo. E muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.